Fala galera, tudo beleza? E aí pessoal, tudo certo? Uma história de vampiros, guerreiros, envolventes e sedutores. Vamos ver no que vai dar. Vamos ver. Bom galera, como vocês sabem, nós temos aqui no canal um quadro chamado Vendendo a Ideia. E a Ara vai aproveitar hoje para me falar sobre essa história de um livro que já é muito conhecido aqui no Brasil, que é uma série chamada Irmandade da Adaga Negra. Você, se não conhece, com certeza você já ouviu falar desse livro. E ela vai falar um pouquinho dessa história pra gente. Vamos ver se nos convence, né? Bom, esse é o primeiro livro da Irmandade da Adaga Negra, é o Amante Sombrio, e ele se passa numa cidadezinha de Nova York. Conta a história de um guerreiro chamado Rife e de uma garota chamada... Uma garota não, uma mulher chamada Elizabeth, que gosta de ser chamada de Beth. Tá? O Rife, ele é, como eu te falei, é um guerreiro, só que ele é um guerreiro de linhagem pura. Certo, ele é um nobre. Ele é um nobre. E que tipo de nobre? Ele é um vampiro. O vampiro mais puro da espécie. E por conta disso, ele é o rei. Ele é o rei dos vampiros, que é o da linhagem mais pura. E a Elizabeth, quem é? A Elizabeth é filha de um guerreiro que é fiel ao Rife, que é além de ser um guerreiro... Um dos seus soldados. Um dos seus soldados. Além de ser guerreiro fiel a ele, também é um amigo dele, como se fosse um melhor amigo dele. E o que acontece? A Elizabeth, ela tá para passar pela transição dela, a mudança dela. Só que ela desconhece esse mundo, esse universo. E ela precisa do Rife para poder passar por essa mudança. Ok, então deixa eu ver se eu entendi. A cada tanto tempo existe essa transição, né? No caso, na vida dessa menina, desse iniciado, os vampiros novos, né? Ou melhor, essas pessoas que vão se tornar vampiras, elas passam por essa transição e ela necessita de um sangue de um outro vampiro para poder auxiliar essa passagem. O negócio é o seguinte, a Elizabeth ela é uma mestiça. Ela é filha de um vampiro com uma humana. Aí o que acontece? Quando ela chegar à idade de 25 anos, ela vai passar pela transição. Pode ser que ela não passe, mas também pode ser que passe. Certo. Então, para não correr esse risco de ficar, não sei, eu vou ter que arrumar uma pessoa de uma última hora, o pai dela decide entrar com a pessoa que tem o sangue mais forte na cabeça dele, para poder a filha dele passar por essa transição e não correr o risco, ela não ter uma chance de viver. Ok. Entendeu? Aí ele vai lá e recorre e pede ao Rife a ajuda. Que é o vampiro de sangue mais puro. Só que o Rife, ele é totalmente porra louca, ele não quer nem saber, ele não... Você tem ideia, ele é rei, mas ele não exerce. Porque ele não tá no trono no momento? Não tá no trono, ele não quer nem saber, ele sai nas ruas, lutando, combatendo as coisas que ele tem que combater. Combatendo as coisas que ele tem que combater, não, porque o rei, no caso, tem que ser protegido. Tem que ficar lá no seu trono, mas ele não quer nem saber. Porque ele age como mais um soldado. Ele age mais como um soldado, porque ele sente, isso é com ele mesmo, que ele tem uma dívida com os pais. Então ele tem que correr para pagar essa dívida, então ele não tá nem aí pro trono, ele quer resolver essa dívida com os pais dele. E o Darius, que é o pai da Elizabeth, tá ali desesperado pedindo ajuda pra ele, pra que ele salve a filha dela, a filha, né, que vai passar por essa transição, todo esse negócio. Aí a história centra tudo nessa situação, né? Porque não começa com romance, é nessa situação de um amigo pedir ajuda de outro. Certo. E esse amigo que não quer nada com nada, só quer saber de lutar, olha só, arruma outro. Que eu não quero essa sarna pra mim. E é engraçado como muda a história quando acontece uma parada no livro lá. Beleza. Entendeu? Ela é história. Só que quando é uma pessoa que auxilia, ela acaba tendo uma responsabilidade por essa
vamos colocar, criança que ele ajudou. No caso, o Rife, ele passa a ter uma responsabilidade sobre a menina caso ele venha a auxiliar? Não necessariamente. No caso, ele só fica assim. Ele é como se ele assinasse um termo, não é não assina, mas é como se ele assinasse um termo dizendo assim, ó, toda vez que ela tiver fome, eu vou estar ali para alimentar. Ah, ok. Então, peraí. Então, a alimentação deles não é como nós conhecemos normalmente, que é um vampiro que vai lá e detona um humano. Não. Eles se alimentam entre si. Eles se alimentam entre si. Beleza. E tem até uma explicação no livro que eu adorei, que é o seguinte, o Rife até fala e explica isso para a Elizabeth. Ele fala assim, por que eu vou procurar o ser humano para me alimentar? Com sangue fraco. Se ele tem um sangue fraco e eu tenho um sangue mais forte. A minha raça tem um sangue mais forte. Então, se eu quiser me alimentar, eu não vou me alimentar de um ser humano, eu vou me alimentar da minha raça. Aí você deve estar pensando, pô, mas ele mata a raça, ele mata... Não é isso. É vamos beber o sangue até a pessoa morrer, não é isso. E toma um pouco para se alimentar. Ok. Como o sangue é forte, não precisa matar a pessoa. Okay. No caso, então, nisso aí nós já temos um livro com um vampiro um pouco diferente. É um vampiro diferente. Só que não deixa de ter aquele mundo, aquele universo de vampiro, em que o vampiro é sedutor, em que ele tem alguns poderes, em que ele luta. Por exemplo, esse livro é recheado de ações. Sabe? É muita ação. Porque tem um inimigo. O vampiro tem um inimigo nesse livro. E é espetacular as histórias, sabe? Bom, já entendemos a trama principal. Mas me fala um pouquinho mais sobre a sociedade deles. Como que eles vivem, como eles se organizam? A sociedade deles é dividido, né? Tem no caso, os irmãos, que são os guerreiros. Sim. Que é, no caso, a Irmandade, né? A Irmandade da Daga Negra, que é daí que vem o nome da série. Que é daí que vem a série. Eles combatem que luta pela raça, no caso. Né? É como se fossem os soldados ali da rainha, porque tem uma grande mãe lá, né? Sim, criadora da raça. Tem os civis, que quando eu falo civis, não é os seres humanos, é os civis... Sim, dentro daquela sociedade vampírica. Dentro da sociedade vampírica. É os civis, que não tem guerreiro, não é guerreiro, não é nada, mas tá ali. É o restante da população. É o restante da população. É como se fosse a nossa... Sabe, a nossa população, que não tem a nossa sociedade, que nós temos os militares e nós temos os civis. Isso, a mesma coisa. Tem os civis, tem a parte da política, tudo isso que tem com a gente, tem com eles também. Excelente. A mesma coisa. Só que um pouco mais, né? Muito mais... É uma sociedade dentro da sociedade humana. Isso. E os humanos não têm ciência deles. Não tem, porque eles vivem ali por debaixo do pano. Eles têm até um poder de apagar a memória dos seres humanos, então, para quando acontece certo tipo de coisa à frente dos humanos. Então, assim, os humanos não sabem o que está acontecendo. Mas eles convivem, já que eles não precisam se alimentar de humanos, eles podem conviver. Convivem ali numa boa. Trabalham. Tem até um deles que tem uma boate no caso. Então, assim, normal. Eles usam ali o mundo dos humanos para viver, mas vivem em harmonia, não combate humano, nada disso. Ok. Então, deixa eu ver. Já que existem soldados, eles são a tropa de elite, né, dos vampiros, então existem pessoas a serem combatidas. Quem são os inimigos deles? Existem as pessoas. No caso, eu não boto nem como pessoas, porque é um tipo de seres, visões. Que eram pessoas, eram a maioria psicopatas, serial killers, e são escolhidos... São bandidos que são selecionados para englobar esse são selecionados a dedo, entendeu? Pelo inimigo da raça vampira, que é o Ômega. Então ele vai lá, poxa, você é bonzinho, sabe? Aquela criatura, né? Da aura negra, então eu vou te escolher. Aí pega essa pessoa, transforma a pessoa em redutora, que é o nome do inimigo, e a pessoa passa a ser o bizarrão, o soldado, o super soldado para lutar contra os vampiros. E eles também têm poderes que se equiparam aos vampiros para poder ficar um pé de igualdade. São ágeis, eles batem ali, falam com os vampiros, são fortes, só que eles têm diferença, né? Tem uma forma de identificar eles, que eles são brancos, conforme o tempo que eles vão passando, eles vão virando albino, vão perdendo a pigmentação.
E eles exalam um cheiro adocicado, enjoado, que eles falam no livro que é como se fosse um cheiro de talco de bebê, mas é um cheiro doce enjoado. Até então tá interessante. Mas por que eu deveria ler esse livro? Eu acredito que você e todos os homens deveriam ler esse livro, porque ele é um livro recheado de ação, sabe? Ele tem... As cenas de luta são maravilhosas, são super bem detalhadas, você imagina, você consegue ver a cena, sabe? Tem de tudo. Tem carros maravilhosos, tem motos, tem armas exóticas, as lutas são perfeitas, arte marcial. Artes marciais, no caso. É perfeito. Nessa parte eu acho que agrada muito ao homem, sabe? Certo. E me agradou muito, e eu acho que vai agradar muitas mulheres, porque é um romance. E é um romance erótico, maravilhoso, com cenas eróticas super bem detalhadas. Os vampiros são, assim, são aqueles vampiros meio... Não é aquele vampiro que a gente tá acostumado, de, meu Deus... não é um vampiro que brilha. Mas é um vampiro machão, mas que idolatra e ama a sua fêmea, como eles colocam. E é muito legal ler isso no livro, é muito bonito. E isso me agradou bastante. Sem falar das cenas eróticas, né? São perfeitas. Então assim, para você que não conhece, né, quando nós falamos que o livro é hot, quer dizer que é um livro para acima de 18 anos, porque vai ter cenas explícitas, né, então vai ter toda a parte detalhada ali, então você já sabe. Esse livro tem cenas hot, tem palavrão, então assim... Violência. Então é um filme para maior idade, se fôssemos comparar assim, é um filme para maior idade. Isso. Né? Não tem aconselhado para jovenzinhos lá. Exatamente. Então, se você tem aí seus nervos fracos, né? Então não é um livro para você. Porque ainda mais porque tem até umas cenas aqui de iniciação que... Então, não é para você, tá? Se você for novinho, espera um pouquinho e você vai ler no futuro, você vai gostar. Exato. Galera, o livro saiu pela editora Universo dos Livros. E como sempre, ela não deixou a desejar, está fazendo um excelente trabalho. O livro ele tem 442 páginas, então se você gosta de uma história longa, né, porém não cansativa, a leitura está gostosa, está leve. Engraçado, isso também vale citar. Eu já li outros livros mais espessos, ou até um pouco menos, mas que eram pesados. O papel que o Universo dos Livros usa, ele deixa o livro leve, então não é incômodo. É aquele livro que você pode ler na viagem, no ônibus e tal, e não vai ficar cansativo na sua mão. Isso é muito legal. Dá pra ler em pé, né? E não cansa o braço. É isso que eu gostei dele. É muito legal. E assim, a autora J.R. Wards, ela costuma escrever bastante nesse gênero. São quantos livros, né? São 12 livros, mais um complemento. Que também tem história, tem né? história. Tem história, tem entrevista dos personagens. É muito legal o complemento, eu amei. Tem uma curiosidade que a cara me falou, que ela já leu toda a série, que eu achei muito interessante, que nesse complemento ela meio que entrevistou os personagens fictícios que ela criou. Então é como se eles existissem e você passa a conhecer um pouco mais da personalidade de cada um. Isso é muito legal. Uma coisa que eu não contei e que tem em todo o começo do livro, ela é como se ela dedicasse o livro pro personagem. Que no caso, esse aqui é contando a história do Rife. Então ela é como se ela tivesse dedicado o livro a ele. Aí ela fala: a você, com admiração e amor, obrigada por vir e me encontrar e por me mostrar o caminho. Foi a maior e a melhor emoção da minha vida. E todo o livro da série, ela tem essa dedicação para cada personagem, e isso é maravilhoso, porque você fica com aquele pensamento que a pessoa é real. É muito legal. E para você que sofre de carência de determinados livros, a série ainda não fechou. Ela está escrevendo e vai lançar esse ano, né? Vai sair o livro do The Shadow, eu acho que... Eu creio que... Eu vi uma resposta do Universo do Livro que vai sair lá para agosto, setembro. Ou seja, esse ano ainda. Sai esse ano ainda, porque lá fora já saiu. Beleza. Então, eu acredito que esse ano sai.
Bom, galera, então se você quer saber um pouco mais de algumas informações a mais, acesse o nosso site www.casalaficcionado.com. Lá a Ara vai deixar a resenha sem spoilers, tá? Para você quiser indicar para alguém, quiser saber um pouco mais, tal. A resenha juntamente com a sinopse oficial do livro, ok? Então todas essas informações você vai conseguir lá. Lembrando, a editora é o Universo dos Livros e a autora J.R. Ward, ok? Acesse também o nosso Facebook, lá você vai encontrar nossas tirinhas, um material, várias coisas interessantes para vocês. Lógico, não deixa de se inscrever aqui no canal e deixa seus comentários. Nós queremos saber se você já leu, se você não leu, se ficou interessado. E se você já leu, qual é a sua opinião sobre o livro? Ou melhor, qual foi o seu livro favorito? Nós temos todos que foram lançados aqui no Brasil. Isso. E qual é o seu personagem? Ai, meu Deus do céu, o próximo é o meu personagem favorito. Eu tô super empolgada por falar dele. Eu vou fazer uma resenha. Nós vamos falar aqui de todos os 13, tá? Mas deixa a sua opinião sobre esse aí. Então por hoje vamos ficar por aqui, galera. Valeu, beijão e espalhe a palavra, pessoal. Tchau. Beijo. E aí, galera, tudo beleza? E aí, pessoal, tudo certo? Eu fiquei... Deu pra ver nitidamente o monte na minha cabeça. O que eu tenho que fazer?